Neto revela que Lucas Veríssimo queria sim ficar no Corinthians. Fala galera, meu nome é Daniel Martins do Futebol Zone e vamos falar de Lucas Veríssimo, que após 18 jogos pelo Corinthians aceitou uma proposta milionária para jogar na Arábia Saudita. E segundo o Neto, as notícias que vem vinculando por aí não é bem assim. Já deixe seu like e se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Todo mundo sabe que Lucas Veríssimo aceitou a proposta do Al-Duhail. Vou até deixar aí embaixo aí o nome do time que ele vai jogar a partir de agora, para não ter erro. Mas rolou uma polêmica essa semana porque, segundo os torcedores, dirigentes, o Lucas Veríssimo agiu na má fé. Isso porque o Corinthians já tinha assinado, supostamente, um acordo com o Benfica. Ou seja, descobriu que esse acordo não foi assinado, foi apalavrado com o Benfica. E segundo o Corinthians, era um valor de 8 milhões de euros para comprar o jogador por 4 anos. Isso dá em torno de 43 milhões para o Benfica. O problema todo é que o Corinthians não pagou o Benfica, não assinou o contrato e deixou na mão do jogador também para fazer essa assinatura. Segundo o Corinthians, estava na mão do jogador até dia 4 de janeiro o contrato, mas só que ele não assinou e não quis assinar e por fim deu o que deu, ele saiu. Torcedores informaram, inclusive pelas redes sociais, que a diretoria foi muito juvenil. O jogador foi um traíra de deixar o Corinthians e desse jeito, sem avisar nada, não assinou o contrato e tudo mais. A verdade é que a gente não tem a versão do jogador, tem só a versão do Corinthians até hoje. E tem mais, o presidente atual do Corinthians, Augusto Melo, deixou duras críticas ao ex-jogador do Corinthians, falando que dito homem que confia na palavra do outro homem. Ele informou também que o Corinthians a partir de agora não vai ser mais trampolim de mais nenhum jogador. Isso porque lá na gestão passada do Duílio, ele fez um contrato que não fixou valor nenhum após o término do contrato de empréstimo. Ou seja, se não tem nenhum valor estipulado, o Benfica pode muito bem vender o jogador a hora que quiser e até mesmo pedir o retorno do jogador se o Benfica assim quisesse. Só que entre essas duas opções o Benfica preferiu vender o jogador por uma proposta de 9 milhões, que dá em torno de 49 milhões, um pouco mais que o Corinthians pagaria. A diferença tá que o time da Arábia Saudita pagou à vista e segundo informações o Corinthians ia dividir isso em 3 parcelas. A gente só tinha a versão da diretoria através de uma nota e também através do seu presidente atual. O comentarista Neto, no seu programa Donos da Bola, soltou uma bomba dizendo que o Lucas Veríssimo queria sim ficar no Corinthians. Na verdade, o Neto informou e disse que tem prova para provar a informação que ele está passando, que o Rubão, o diretor atual do Corinthians, tinha uma proposta lá do Lucas Veríssimo para assinar desde o dia 28 de dezembro, rebatendo a tese do Corinthians, que mandou esse contrato para o Lucas Veríssimo dia 4 de janeiro. E que Lucas Veríssimo não recebeu um valor sequer desde quando ele chegou ao Corinthians em junho de 2023. Ou seja, jogou durante 6 meses os 18 jogos e não recebeu um centavo. E mesmo assim, ele queria ficar no Corinthians. O problema é que o Corinthians não assinou o seu contrato, não assinalou o Benfica no tempo ocorrido, no tempo certo, e Lucas Veríssimo não assinou o contrato e foi pro Al-Duhail. Agora cai pra nós, né, cara? Jogar 6 meses e não receber nenhum salário é uma coisa também assim a se pensar muito. Isso tudo é informação do Neto, que tem prova para provar o que ele tá ali afirmando, o que ele tá ali comentando no programa dele. Eu sinceramente não acredito que o Neto soltaria uma informação dessa sem ter nenhuma prova. E para fechar essas informações toda meio desconexa, de vai contrato, vem contrato, assina, não assina, Lucas Veríssimo fica ou não fica, segundo informações, o Corinthians não pretende mais fazer negócio com o atual empresário do Lucas Veríssimo, que é o Paulo Pitombeira. Inclusive, Paulo Pitombeira é empresário do Léo Ortiz, que está no Bragantino, que tá fazendo meio que não treinou, né? Tipo, tá ali stand-by querendo ir pro Flamengo, meio que criando um clima entre a diretoria para sair e ir pro Flamengo. E ele também é empresário do Carille, atual técnico do Santos, que também saiu numa polêmica danada lá na China, porque
tem uma multa para pagar. Ele, segundo informações, aí não avisou, não vai pagar multa, vai entrar ali em justiça. O clube que o Carille treinava ficou indignado, não aceitando o jeito que foi as negociações. Ou seja, segundo informações, o Paulo Pitombeira, ele costuma fazer negócio meio desembaraçado aí para os clubes e os jogadores deles. E mais informação aí, não sei se vocês lembram, Lucas Veríssimo, ele era jogador do Santos e foi para o Benfica. Na saída do Santos para ir para o Benfica, ele também causou polêmica, né? Vocês lembram ali que ele não queria jogar porque ele estava com a cabeça na Europa e, se eu não me engano, o Santos ia enfrentar o Grêmio na Libertadores, um jogo importantíssimo. Só que o técnico atual naquele momento fez sim ele jogar porque ele era um jogador importante, mas ele sim saiu do Santos meio que conturbado. A mesma coisa está acontecendo agora no Corinthians. Mas eu quero saber de vocês, Lucas Veríssimo é ou não é um traidor? Ou nesse caso aí, ele agiu certo? O que vocês fariam nessa situação? Coloca no comentário aí que eu quero saber e vamos conversar sobre essas informações que tá pintando a cada dia mais sobre esse jogador que teve uma passagem muito boa no Corinthians, mas parece, segundo os torcedores, não vai deixar saudade. Futebolzone na área, tamo junto.